A partir de agora, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Hoje nós vamos falar de um setor que viveu uma grande crise durante a pandemia, mas graças a Deus ela se foi e hoje ele está literalmente bombando. É o setor de eventos. Fizemos questão de convidar aqui para ser a nossa entrevistada a Ângela Jacinto Lima Junqueira, que ela tem naturalmente uma empresa que promove eventos e, portanto, vamos ter muita informação importante para você dessa nova realidade de eventos. Primeiramente, Ângela, é um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso canal. Prazer é todo meu, Tarciso, obrigada pelo convite. Muito bom. Para quem não sabe, você é bióloga. Eu sou bióloga. Formada na PUC de Campinas, uma grande escola. Sim. Dei aula alguns tempos, mas logo eu casei, vim morar em Orlândia, e a gente viajava muito, né? Viajamos muito pelo polo, por fazendas também. Então, e você chegou a ser professora na rede aula lá de Franca? Lá de Franca, dei aula em Franca. Um ano e pouquinho. Logo... Mas valeu, pelo menos o diploma feito e valeu. Você também trabalhou. Por pouco tempo. A Ângela, na verdade, se tornou uma orlandina. Ela é casada com o Jorge Junqueira, né? Que, aliás, nós chegamos a ouvi-lo porque já participou da diretoria da Sociedade Hípica, é da família Junqueira fundadora aqui de Orlândia, e também uma característica, ela tem 3 filhos, o Jorge e tem 2 princesinhas, são gêmeas, né? São gêmeas, sim. Qual a idade dos meninos? O mais velho tem 28, o Jorge filho, e as meninas 26. E todas elas já estão formadas? Já estão formadas. Ele formou em engenharia mecânica, a Sofia em veterinária, a Luísa em medicina. Ah, que bom. Que bom, todos formados. Ela está na fase de residência com essa idade ela de 26? Ainda não passou, está dando plantão aqui na região, está bem. E qual é a área de atuação dela? Ela ainda está no plantão, ela quer otorrino. Por enquanto ela está no geral. E qual a especialização que ela está Ela quer otorrino. Otorrino, perfeito. E a Sofia trabalha com reprodução equina. Ela gosta de cavalos, sim. E o Jorge Filho em consultoria financeira. Então, estão todos muito bem caminhados. Tranquilo. Tranquilo. E, portanto, a partir desse momento, você pode dizer que você pode exercer uma atividade profissional. Criou os filhos na sua totalidade e é claro que agora também tem que se dedicar ao negócio que virou realmente a sua especialidade. Sim. Mas antes de falar especificamente de eventos, a Ângela tem uma característica interessante. O sobrenome Jacinto Lima, antes do Junqueira, Jacinto é uma família conhecida da dona Didi Jacinto, né? Sim. Ela é professora, né? Conte a história da dona Didi e, por consequência, também do seu Heitor, que é o seu pai. A minha mãe, ela estudou em São Paulo, naquela época fez faculdade lá, e foram morar em Franca. Meu pai morava em São Paulo porque meu avô era político lá. E como o meu avô, pai da minha mãe, Juca Jacinto, era um fazendeiro, muito tradicional, deu uma fazenda para eles, assim que eles casaram. E ela, que morava em São Paulo, ele também, porém, quando ela formou, resolveram ir para Franca e cuidar da fazenda, e ela se ingressou na Unesp. Unesp de Franca. Unesp de Franca. Já tinha campus naquela época lá em Franca? Já tinha. Mas assim, mesmo assim, ela nunca parou de estudar, fez doutorado, sempre foi muito ativa. E o meu pai cuidando das fazendas. Aliás, o núcleo da família da Ângela de Franca são pessoas extremamente conhecidas. Por exemplo, o pai dela, o seu Heitor Lima, ele já tem uma participação intensa na vida francana, né, Sim, Ângela? sim. Ele foi vereador, ele foi secretário da Agricultura por várias gestões. Ele trabalhou bastante, sim. Então, aquela atividade dedicada ao segmento da agropecuária. Sim, sempre foi. Seu pai está vivo e a mamãe Didi já se foi? Já, infelizmente. Faz muito tempo o falecimento Fazem dela? 4 anos. Tá. Quando eu pego aqui, eu vejo também o Jacinto, né? Que aí é pela parte materna, e tem o seu Juca Jacinto, que era criador de búfalo. Criador de búfalo. Essa especialidade, então, que é tão raro na nossa região. Raríssimo. Ele começou com gir, importava os girs e depois búfalos. Mas ele trabalhava com outros setores também, né, da agropecuária. Mas o búfalo, em especial, foi uma particularidade dele. Muito interessante. E a propriedade dele era em Franca? Porque búfalo gosta de barro, né? Como a Sim. gente costuma dizer. Você se recorda de alguma coisa desse tempo ou não? Menos, assim, lembro da fazenda com búfalos, mas quando ele faleceu eu tinha 15 anos, então eu tenho pouca memória disso. Muito bem.
Aí chega o Jorge Junqueira, orlandino, Sim, vocês se casaram e você passou a morar em Orlândia, né? Há isso. quanto tempo que você reside em Orlândia? Fazem 32 anos que somos 32 casados anos já já. está aqui. Sim. No começo de vida a gente viajava muito, como eu falei. Então, assim, eu não parava muito aqui, não me fixei muito com amizades. Depois que tive filhos, aí nós começamos a ficar mais na cidade. E então agora eu sou uma orlandina. Agora não, né? Um tempo. Então, na verdade, quando ela diz eles viajavam muito, é porque o Jorge militava diretamente na questão do polo, né? Sim, sim, ele Como jogou jogador de polo. de polo. Além de jogar por aqui no Brasil, jogou muito no exterior, muito na Europa, né? Jogou na Inglaterra, né? Inclusive você já contou isso Sim. aqui, que ele recebeu o prêmio da rainha, jogou no mesmo time que o Príncipe Charles. Então ele tem grandes histórias no Muito bem. polo. Feita toda essa informação que eu julgo importante, porque trata-se de uma família orlandina e a outra francana, bastante histórica dentro da É, nossa região, vamos falar agora de evento. De repente, a dona Ângela, que foi durante um certo tempo professora, acompanhou o marido, criou seus filhos, sim, caiu aquele momento de que eu acho que eu tenho que ir nesse segmento. Quando é que foi. despertou essa atenção sua pela área de eventos, Ângela? Então, eu comecei com eventos. Na realidade, na outra gestão que nós fomos presidente da Hípica, e fazíamos vários eventos ali, promovia. E comecei a perceber a dificuldade que tinha aqui na região de aluguel de imóveis. Então, eu comecei com locadora de imóveis. Só que as amigas falavam, não, mas você tem tanto jeito, que inclusive eu herdei da minha mãe, que minha mãe sempre foi de receber muito bem, nós somos criados na mesa posta, tivemos um grande ensinamento em casa. Na figura É da uma dona coisa Didi. natural. Perfeito. E aí a minha mãe, como ela passou muito isso para a gente e recebia muito, e eu também sempre gostei de receber, aí as minhas amigas que iam na minha casa falavam, não, mas então você vai fazer para mim também, vai fazer para mim também. Hoje em dia eu larguei a locadora, não tenho mais os móveis, e eu atuo no setor de decoração e assessoria. Quer Tá? dizer, além do segmento de decoração, você consegue também reunir uma equipe de terceiros para que você Sim, organize um evento. É assim que funciona exatamente, hoje. exatamente. Porque eu comecei assim, como decoradora, como eu estou ali na hora, na montagem, eu vejo que o pessoal recorre muito a mim. E nem todas as vezes o pessoal da assessoria pode estar presente. Então, eu percebi essa necessidade de eu estar contratando. E como conhecedora da decoração, já fiz cursos, vários profissionais renomados, eu comecei a ver que essa parte da assessoria seria muito importante, assim, me ajudaria muito. E agora eu tenho estado assim nesse segmento muito forte, está dando muito certo e tem dado certo, assim, as festas estão acontecendo melhor. Nesse meio tempo, né, 2021, 2022, começou em 2019, nós tivemos o problema da Covid. Nessa área de eventos, você está atuando desde que ano? Fazem 10 anos que eu Quer dizer atuo. que você pegou a fase da Covid no meio da sua trajetória. Sim, sim. E pegamos, essa Covid pegou a gente dos eventos, assim, de calça curta mesmo, foi bem complicado E, para todo o pessoal do setor de eventos. Eu tenho casos de pessoas que teve que vender móveis que tinha, teve que vender louça para manter empregados. Foi muito complicado, realmente, o pessoal de eventos. aliás, é o segmento com certeza mais sentiu, né? Ah, foi. Todo mundo Com sabe disso. certeza, com Com as certeza. limitações, não há É, possibilidade, não havia a possibilidade do contato direto pelo contágio, é. então, pelo contato. Então, dessa forma, foi o segmento que sofreu demais. Demais. E Assim, qual teve seria a várias lição que você trouxe disso, desse fato? desse Que fato, que né? você aprendeu nisso tudo? Olha, eu vivi grandes casos, assim, tristes até, de noivas que tiveram que adiar o casamento e depois não deu para viver aquele sonho. Então, eu penso assim hoje, que mesmo adiando, elas não conseguiram fazer a festa que elas gostariam, né? Porque depois teve a segunda Segunda crise do onda. Covid. Eu penso que comemorar é muito bom. Então, façam a festa mesmo, seja aniversário de criança, 15 anos, casamentos, confraternizações em si, porque é uma alegria maravilhosa mesmo você poder comemorar. Porque eu vivi
assim, noivas que não tiveram essa oportunidade, e realmente é uma tristeza. E Então, situações em que se adiava o casamento, ficava esperando se ia melhorar ou não, se liberava ou sim, não. Isso e era pior, né? não, era pior. No E aspecto mesmo, emocional e tudo, né? exatamente, mesmo adiando, teve muitas que não conseguiram. Teve a noiva minha que estava com o convite pronto, ia casar, assim, depois de 1 ano da primeira onda, veio a segunda, ela não conseguiu casar. Com todos os fornecedores pagos, isso sim, questão de 1 mês antes. Então foi assim muito triste, né? Quem viveu tudo isso. É, por outro lado, nós tivemos assim um boom no mundo dos eventos, É verdade. né? Depois que passou a Covid, toda aquela vontade de extravasar, que É, todos tinham, natural, o ser humano é assim. Eu me recordo que no tempo da Covid, eu apresentei uma live que foi um sucesso do pessoal da Unimed, junto, foi feita até na maçonaria, e foi uma iniciativa interessante, mas era uma outra situação, né? Era um contato assim distante, não como uma festa em que há realmente aquele congraçamento. Só ah, que sim. isso, se eu estiver errado, você pode me corrigir, parece que toda aquela tensão reprimida que se tinha em termos de atenção, literalmente, isso acabou de uma certa forma, e vocês sabem o que eu estou dizendo, passou a Covid, parece que o pessoal queria recuperar o tempo perdido, foi Não, isso? foi incrível. Foi assim. As lives até que foram uma reinvenção, né? Assim, foi muito bom. Nós tivemos lives na creche também, Perfeito. e vários eventos de lives foi muito produtivo. Mas depois disso, a hora que começou a poder ter as festas mesmo, aí você via a necessidade do pessoal de se encontrar. Começou, às vezes, até meio escondido, mas. E o que eu percebi também é que vários fornecedores tiveram problema e não conseguiram reerguer. E alguns outros que eram pequenos se inventaram e estão muito bem aí. Então, realmente, depois da pandemia, foi um boom. É É, interessante também, eu percebo isso. Hoje, com essa modernidade, a facilidade das coisas, a gente pode dizer que tem festa para diversos tipos de bolso, né? ah, Literalmente. sim, sim, Você pode fazer uma festa, não obrigatoriamente uma festa que seja requintada. exatamente. Como é que funciona isso na escolha, o foco, No na sua foco. opinião? Então, eu, como assessora, isso é uma dos primeiros passos de uma reunião. Você sentir o que casal deseja, qual budget que ele tem. E dependendo Quando disso, ela diz budget, é orçamento, é orçamento. grana. Isso. E hoje, em dia, nós temos fornecedores de vários níveis. Então, assim, você consegue. Eu percebi que, vamos supor, garçom que se profissionalizou e virou um buffet, pessoas que trabalhavam técnico de luz, que virou uma empresa de som e iluminação. Então, assim, foi uma orquestra também, uma pessoa que saiu de uma orquestra e montou uma mais comedida. Então, hoje em dia, assim, qualquer pessoa, o céu é o limite para a festa hoje. Conseguimos fazer, sim, com planejamento, com antecedência, um casal que deseja fazer uma festa que vai ter todos os benefícios que uma pessoa que consegue fazer uma festa no budget maior. Agora, quando você vai fazer um evento, você tem várias partes dele, tem a parte musical, de alimentação, e nessa conversa que você tem com o cliente, tudo isso é colocado, né? Sim, sim. E de que jeito que funciona? Na confiança que ele tem pelo seu trabalho de assessoria, a responsabilidade por correr atrás disso tudo acaba sendo sua ou você Isso. faz parceria com o próprio organizador da festa? Como é que funciona? Não, não, no fim eu que vou, que ofereço, né, os fornecedores. Então, eu normalmente apresento 3 orçamentos. Então, vamos no buffet, pessoal de som, iluminação, DJ, valet, orquestra, o próprio espaço. Então, eu proponho, né, vamos nesse espaço que é melhor, vamos naquele. Então, eu que corro atrás de tudo, pego os orçamentos e nisso a negociação é feita às vezes direto por eles ou eu, mas eu que estou ali os doces, bolos, todos os detalhes. Inclusive no dia da festa tem uma coisa que é muito importante, que é a organização do staff, de quem está por trás, né? Então nós temos alimentação, tem a montagem, tem todo um esquema para que tudo aquilo dê certo, né? Não é só contratar. Perfeito. Né? Até porque se a responsabilidade é sua,
naturalmente você tem que conhecer todos esses segmentos e exercer, né, Sim, essa confiança, né, retribuir a confiança de quem está promovendo a festa no seu trabalho, né, Ângela? exatamente. Agora, olhando para essa câmera aqui do querido amigo Sérgio Maia, aquela pergunta que eu tenho certeza que todo mundo que está nos vendo nesse instante estaria fazendo para você. Quantas partes contém um evento? Você falou em valet, valet é estacionamento. Sim. Descreva com calma quais são os cuidados e as variedades que se tem dentro de uma festa, considerando uma festa top, por exemplo. Tá. É, eu diria assim, que começa na igreja, né, no espaço que você vai querer casar, seja numa igreja, seja no espaço aberto do próprio salão de eventos, né? Temos a orquestra, depois passando para a festa, o buffet, a música, a estrutura de som, iluminação, a iluminação cênica, a parte de drinks. Depois nós temos a parte cenográfica, a decoração, paisagismo, que hoje em dia é muito comum nas festas, valet, tem tantos. Que E aí, mais que mas eu posso dizer? é um volume expressivo isso tudo, né? Expressivo. Se a gente pegar a estrutura de uma festa, por falar em festa, quais são as mais tradicionais? Casamento, 15 anos, aniversário. O que Hoje em rola dia, mais como tradição hoje, Ângela? hoje em dia eu acho que é mais casamento e 15 anos, mas eu tenho percebido que aumentou muito as festas de criança, os aniversários, os batizados. Isso é um setor também que tem crescido muito, mas na maioria é 15 anos e casamento. É que dá um volume maior. Sim, Tipo sim. assim, de cada 10 eventos que você faz, quanto que seriam casamentos? Que a gente sabe Casamento, que é um momento em que a família se dispõe efetivamente a investir mais num tipo de sim, festa, sim. né? Eu diria que seriam 6. Mas dentro de eventos também nós temos É corporativos, isso que eu ia chegar. tem a parte de leilões. Então, É. assim, eu falo assim, eventos, festas no geral que eu falo, seria aniversário, 15 anos, e casamentos, mas nos eventos tem esses outros também, né? É importante lembrar, né, pessoal, é que naturalmente as empresas fazem os seus eventos ditos corporativos, né? Sim, sim. Alguns eventos internos da empresa como forma de treinamento, mas também aqueles que eles fazem uma relação pública, né, para trazer clientes em potencial ou eventualmente até de lançar um produto. Sim, Esse é um segmento também que tem crescido bastante, né? bastante, bastante. Essa confraternização que as empresas fazem é muito importante porque agrega, né? Agrega os funcionários, amizade. Então, eles têm investido muito nisso. Eu tenho feito também bastante confraternizações. A gente tem te visto em vários tipos de festas. Hoje, da relação de eventos importantes na região. Quais seriam aqueles que você poderia nos informar? Eu acompanho o teu trabalho no leilão Manga Largão. Você está nesse leilão há 4, 5 anos, né? Sim, Com calma cinco, e seis anos. tranquilidade, diga para nós os eventos que você tem hoje a oportunidade de participar, Ângela. Tá. Já tive oportunidade do Manga Largão, né? 6 anos. Já tive a oportunidade de estar no Marmem, que é outro leilão grande. Já fiz eventos na Guabi, aqui em Sales. Já fiz até em Araçatuba. Depois aqui os corporativos no Cicobi, na Gromem. Sempre estou presente na Gromem. Tem o da Marcelo Camargo, Agrofood. Tem. Deixa eu pensar mais alguns. São Isso é bom, tantos, se está graças a esquecendo é porque Deus. tem muitos, né? Agora, vamos abordar um outro tema. Você relacionou tanta gente envolvida. Pega um evento como um leilão, por exemplo, Tá. pegando o gancho do leilão. Quantas pessoas estavam envolvidas na realização daquele evento, Ângela? Olha, no leilão, né, a gente tem umas 70 pessoas envolvidas, inclusive, especificamente no leilão, a gente tem que pensar até nas cocheiras, nos peões. Aí tem os garçons, tem o pessoal de som, de iluminação, da leiloeira, e tem que comandar todo esse pessoal, tem que pensar em alimentação. Então, o leilão é um evento um pouco mais complexo, por causa desses itens, né? Que você tem que pensar nos peões, em cocheiras, iluminação, telão, e também televisão, transmissão.
porque hoje em dia tem muito Sim, online. sim. Então, são 70 pessoas no mínimo, Aquela pergunta envolvidas ali, no dia, no dia. no dia. A gente sabe, por exemplo, que temos hoje vários profissionais, alguns possuem as suas empresas, com a sua coordenação realizado ou são realizados os eventos. Como é que você projeta, em termos de futuro, essa realidade para melhorar e tornar o evento cada vez mais possível? O que você desenha projetando para o futuro? Sobre profissionais, você fala? Isso. Olha, eu acho assim que é um setor que está crescendo muito e eu acho que o pessoal está muito profissionalizado, então cada vez né, buscando isso. Então eu penso assim que é só crescimento. Para mim é muito fácil trabalhar com isso, porque já tenho contatos muito bons, network muito bom. Então eu imagino que para o futuro é só melhorar. A gente tem visto uma realidade. Hoje em dia, aqueles clubes tradicionais que existiam acabam fechando as suas portas, que eram os clubes sociais, né? Basta olhar a realidade de Orlândia, né? Hoje, rigorosamente, dos clubes que existiam, apenas a Ípica tem uma estrutura. E é Isso. natural que tenha crescido também a disponibilidade de locais para eventos. Essa também é uma tendência, na sua opinião, que dependendo do crescimento, né, desse próprio segmento, natural que nós tenhamos também investimento em novos locais. É assim que funciona, Sim, Ângela? sim, com certeza. Inclusive Ribeirão, que é uma cidade grande, que tem várias opções de espaços, ainda tem problema. Então, assim, o pessoal ainda procura um diferencial, mesmo tendo lugares maravilhosos lá para fazer festas. E lugares, assim, que são bem projetados para as festas, para os eventos. Porque a pessoa se cansa, né? A pessoa vai lá 5 eventos, 10 eventos, 20 eventos, 30 eventos e acaba cansando daquele lugar. Então, mesmo com essa toda cenografia que a gente consegue transformar um lugar hoje, tem pessoas que falam, não, mas eu vou casar em Ribeirão, mas naquele lugar todo mundo casou. E eu estou dando exemplo de Ribeirão, que Sim. é uma cidade grande. E Orlândia, nós temos, né, 2 bons salões, e eu acho que, embora sejam suficientes para a cidade, ainda assim, quando nós vamos fazer umas festas lá, a gente tem que dar uma mudada, procurar trazer uma nova Repaginar. proposta, repaginar essa cenografia. Esse item, cenografia, é um item que está crescendo muito, justamente para transformar o ambiente. Natural que eu não poderia perder a oportunidade, né, de perguntar para você, não precisa dizer qual o casamento que foi. Quando você faz um casamento, tem um número de convidados. O Sim. custo de um casamento é por pessoa, no pacote completo? Como é que funciona? Ou tem itens que são separados desse que depende do número de pessoas? Não, tem itens que são separados. Normalmente, o número de pessoas são o buffet, A o parte de bar, alimento, bebida, bar? o bar. É mais isso, porque, por exemplo, você vai contratar uma banda, não é? O próprio espaço, ele tem um limite de pessoas, mas ele não vai te cobrar por pessoa. Então, a maioria não é pelo limite de pessoas. Você vai contratar, vamos supor, um valet. Sim. Você vai contratar o Estacionamento. valet, o estacionamento. Você vai contratar ele para 50 carros, 100 carros. Não vai ter uma relação com o número de convidados diretamente. Então, na sua íntegra, é mais buffet e o bar, que depende do número de convidados. Agora, de maneira objetiva, a gente tem uma festa que passa de 1 milhão, por exemplo, como tem festa que naturalmente não chega a tanto, né? Isso. E a região de Ribeirão Preto tem essa característica de, eventualmente, nós termos festas históricas nesse aspecto de ter essa característica diferenciada, né? Ah, sim. Essa tem sido uma realidade, pelo que você vê aqui na nossa região, Sem que é uma dúvida. região de alto poder aquisitivo, Sem Ângela? dúvida. E nós temos ótimos profissionais aqui. Então, isso também eleva, né? Tanto o profissional, que a pessoa prestigia, né? Como a festa em si. Então, realmente aqui em Ribeirão tem festas maravilhosas e temos bufês aqui que representam, que vão fora, trabalhar fora e são de Ribeirão, né? Estão por aqui. Pelo que você conhece do estado de São Paulo, que é o mais forte, se a gente pegar a qualidade e o nível das festas de Ribeirão Preto,
não deve ser igual ao de São Paulo, mas é um alto nível se a gente comparar com outras regiões do estado. Sim, sem dúvida, viu? Eu acho que bem... Campinas, nós temos também vários fornecedores. Mas eu vejo assim, profissionais de Ribeirão, pelo Brasil todo e pela região de São Paulo toda, né, São Paulo em si, né, estado, que chamam o pessoal de Ribeirão para fazer. Nós temos ótimos fornecedores em Ribeirão. Estamos muito bem representados nesse setor de festas. Agora, na sua avaliação também, porque você está no segmento há 10 anos, tem gente que está há mais tempo. Na sua opinião, em termos de organização de evento, quem seria hoje uma referência que você, inclusive, admire nessa condição profissional no contexto do Brasil? Do Brasil. Nossa, nós temos tantos fornecedores. Inclusive, eu quero até falar de Ribeirão, que nós temos o Renato Aguiar, que é um exemplo que representa, que faz festa no Brasil inteiro. Mas no Brasil nós temos o Buffet França, que foi um que sentiu muito na pandemia, que vendeu todos os seus equipamentos, seus utensílios, chegou a acontecer isso? Fechou, e agora voltou com tudo, se reinventou, e é um buffet assim, de uma qualidade, que estou dando exemplo de buffet, porque eu acho que a parte de alimento do casamento é muito importante. Sem dúvida. E eles voltaram com tudo e estão, assim, fazendo festas maravilhosas. Então, eu acho assim, é uma referência, o França. E depois temos decoradores maravilhosos também, né, em São Paulo, que acabam vindo para Ribeirão, vindo para a região. Araçatuba, Presidente Prudente, também, né, eles são muito ricos. E fora do estado também. Então, acho que São Paulo em por si... exemplo, que tem uma característica, ela pode, eventualmente, não ter festas desse nível no próprio interior, mas no segmento do agronegócio, costuma, de vez em quando, também aparecer no estado de Goiás, Mato Grosso, até festas que são históricas nesse aspecto, pelo valor envolvido, né? Assim, realmente. Inclusive no Nordeste também, nós temos umas festas assim que você fala, meu Deus, que lindo. Então, eu acho que... Mas muitos fornecedores são daqui. Eu acho que São Paulo... Inclusive, eu já fiz festa no Rio de Janeiro, e os fornecedores de lá são ótimos, são, assim, sabe, cariocas mesmo, mas que você pode confiar inteiramente. Mas eu acho que quando eles procuram uma coisa assim bem profissionalizada, sempre tem algum fornecedor de São Paulo. Uma curiosidade que eu tenho, o nível de festas da região sul, que tem um bom poder aquisitivo, o gaúcho, catarinense e paranaense, está em que nível hoje? Então, a gente não ouve falar muito de grandes festas. A gente não ouve falar muito de grandes festas lá, mas tem, né? Tem grandes festas, mas talvez elas não são tão divulgadas. Mas eu acho que elas estão abaixo de São Paulo, abaixo do Rio, abaixo até do nosso centro. Aí, com certeza. Eu acho. Ângela, foi uma alegria muito grande tê-la recebido aqui. Naturalmente, esse é um segmento que sempre desperta muita atenção, porque as pessoas não imaginam a dificuldade que quem está coordenando realiza um evento, né? Sim, a gente percebe, são aqueles mínimos detalhes, de repente aparece um vento que ninguém estava esperando, o local aberto, aí aquele transtorno. Afinal, você teve algum evento assim que causou uma dor de cabeça e que teve que de uma hora para outra se reinventar? Não precisa dizer talvez o nome do casamento, mas de vez em quando acontece um fato desse. Aconteceu com você? Eu tive um evento, inclusive na Guabi, que nós tínhamos uma estrutura montada, que era construída. Esse setor de estrutura hoje em dia também está muito avançado. E era assim, estruturas super confiáveis. E veio uma chuva muito forte e tinha o pessoal lá de plantão, aquela estrutura do tio Roberto também que você viu. Sempre tem uma pessoa de plantão, porque se tiver uma chuva, um vento, nós precisamos socorrer. Mas deu tudo certo, o pessoal estava lá, ajustou, fez o que tinha que fazer para a estrutura não voar. E esse risco é maior quando você faz um local que é uma estrutura montada para o evento. Quando você está num local fechado, com uma segurança maior, é natural que esses fatos raramente acontecem, né? Exatamente, que acontece muito mais nesses eventos abertos, fazendas. Então, isso assim, acontece ocasionalmente, mas a gente tem que pensar até nisso, né? Ter pessoas para não deixar acontecer o problema sério. Tudo bom. Ângela, foi um prazer muito grande receber aqui. Viu? Gostaria que você ficasse à vontade naquela câmera, dê o seu recado para aqueles eventuais potenciais clientes que tenham uma ideia de se fazer uma festa. Fique com esse espaço, fique à vontade. Então, eu gostaria de falar que a festa em si,
tem muitas coisas envolvidas. Então, às vezes a pessoa fala, deixa que eu faço, eu consigo fazer. Mas não é assim, né? Nós temos várias pessoas envolvidas. No dia da festa é uma máquina, então você tem que organizar todo aquele mecanismo para trabalhar, para não ter nenhum problema para vocês. Então, caso vocês queiram conhecer meu trabalho, me sigam ali no Instagram, Ângela Junqueira Eventos. Ângela Junqueira Eventos. Muito bem. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Hoje trouxemos os eventos que depois que a Covid foi embora, aí aquela vontade voltou com tudo, não é verdade? É verdade. E a gente não cansa, eu não me canso de falar isso, porque eu acho que essa força dos eventos foi uma grande resposta a esse momento tão difícil que todo mundo passou, com certeza. Um abraço a vocês.